como saber onde investir, a gente tem que pensar no critério que a gente está investindo, o objetivo que a gente está investindo. Se a gente está falando de curto prazo, a gente tem que buscar um investimento que seja renda fixa. E o que é renda fixa e o que é renda variável, que está aparecendo aí nessa escadinha. Renda fixa é um investimento onde você empresta dinheiro para alguém. Se você empresta dinheiro para o banco, ele é renda fixa, é um CDB, por exemplo. No CDB você está emprestando dinheiro para o banco. Se você está emprestando dinheiro para o governo, é o Tesouro Direto. Se você está emprestando dinheiro para uma empresa, é uma debênture, certo? Então esses são investimentos de renda fixa. Quando a gente está falando de curto prazo, eu quero colocar um dinheiro para no máximo 3 anos, né? Seja para uma emergência que possa aparecer, seja para alguma outra coisa nesse sentido. Então você vai colocar o seu dinheiro, com foco no curto prazo, na renda fixa. De preferência num CDB desse do Banco Inter, que renda 100% do CDI, ou então no Tesouro Direto também, certo? São duas opções muito boas para quem quer colocar o dinheiro para trabalhar para si no curto prazo, tá legal? E médio prazo. Médio prazo a gente está falando entre 3 e 7 anos. Então, nesse período entre 3 e 7 anos, o ideal é que você proteja o seu dinheiro da inflação também, tá bom? Então, se o seu objetivo é, por exemplo, comprar, dar uma entrada grande numa casa, ou pagar seu casamento, ou pagar alguma coisa que tem um custo maior daqui a 6 anos, por exemplo, né, que está entre esse período de 3 e 7 anos, o ideal é que você coloque em um investimento como um IPCA+, um tesouro IPCA+. Por que, Yuri? Porque ele vai render além do IPCA. O que é o IPCA? É o índice de inflação do país. E nos últimos 12 meses, o IPCA superou 10%. Em outras palavras, se o seu dinheiro está na poupança, por exemplo, onde está rendendo 6% ao ano, você perdeu 4% de poder de compra. Por quê? Porque a inflação foi de 10%. Seu dinheiro rendeu só 6%, então você perdeu mais ou menos 4% de poder de compra. Você não pode deixar seu dinheiro perdendo valor ao longo do tempo, né? Todo o seu dinheiro não pode estar perdendo valor ao longo do tempo. Tudo bem colocar o dinheiro de curto prazo ali no investimento que seja mais, que tenha uma rentabilidade, que você tenha uma liquidez maior e por consequência sua rentabilidade não vai ser tão alta. Mas se você está olhando médio prazo ou longo prazo, você tem que estar protegido contra a inflação. E no médio prazo a melhor alternativa é o Tesouro IPCA+. Já quando a gente fala de longo prazo, a gente está olhando mais para quê? De preferência, renda variável. Ações, por quê? Porque ações de longo prazo são o investimento que mais se valorizou. Tem outras alternativas também de renda variável que também são muito boas, especialmente para a gente diversificar a nossa carteira, que aí vai entrar fundos imobiliários, ETFs, BDRs e por aí vai, tá bom? Mas o principal, para você lembrar, longo prazo, o foco principal é renda variável, principalmente ações. E o que é renda variável? Renda variável é quando você investe em um projeto. Você não está emprestando dinheiro para a empresa, nem está emprestando dinheiro para o banco, nem está emprestando dinheiro para o governo. Renda variável, você está investindo num projeto. Então imagine o seguinte, quando você compra um apartamento, né, você quer receber aquele aluguel, você comprou um apartamento para alugar para alguém e receber o aluguel. Isso é o quê? Isso é renda variável. Porque de repente o inquilino sai e sua renda não é mais previsível. Ou aquele apartamento valoriza muito e agora ele está valendo o dobro. Aquilo também não era previsível, né? Você investiu num projeto, você investiu num ativo, que nesse caso foi um apartamento. Outra, você pode investir numa empresa, né, através da Bolsa de Valores, ou seja, comprar ações. No momento que você compra ações, você está investindo naquele negócio, naquela ideia, naquele projeto. Tá bom? Se o negócio vai bem, se a empresa cresce, se for um bom negócio que você investiu, no longo prazo, aquela empresa vai valorizando, vai te pagando dividendo, que é parte do lucro da empresa, e você vai aumentando o seu patrimônio. Se ao contrário, você investiu numa empresa que você não analisou bem, não viu que ela estava muito endividada, você não viu que o preço dela estava muito elevado em relação aos números dela, né? Ela tinha pouco lucro, mas o preço dela estava muito caro na bolsa e você foi lá e comprou. Então pode acontecer de você perder dinheiro comprando ações de empresas em um momento ruim ou em empresas que de fato sejam ruins, tá bom? Então quando a gente fala em longo prazo, a gente tem que analisar as empresas que a gente está investindo também, certo?